Bom dia. Uma alegria imensa nos encontrarmos na casa de Meimei neste domingo abençoado para falar do Evangelho de Jesus. Bem-aventurados são os misericordiosos. Está lá no capítulo 10º do Evangelho. Hoje os itens serão de 1 a 13. Misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. O que será misericórdia? Vem do latim. Compaixão suscitada pela miséria alheia. Indulgência, graça, perdão. Segundo o Espiritismo, consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Perdão. Segundo o dicionário, desculpar, absolver, evitar é o estado de ânimo em que alguém se encontra agravado por outra pessoa, ou seja, seu agressor, e ele sente-se então desagravado. Mas e o perdão, segundo o Espiritismo? Concessão indefinida de oportunidades para que o ofensor se arrependa, para que o pecador se recomponha, para que o criminoso se liberte do mal, se erga, se redima para a ascensão luminosa. Então, o conceito do perdão, segundo o Espiritismo, é idêntico ao do Evangelho, porque o Espiritismo é o quê? É o Cristo de volta, é o cristianismo redivivo. Então, para o Espiritismo, o perdão é concessão indefinida. O que disse Jesus? O que diz o Evangelho? Perdoar 70 vezes 7 cada ofensa. Então, perdão sem limites. E isso vai exigir de nós a reconciliação, que Jesus também aqui deu uma ordem. Olha só, reconciliai-vos, é uma rogativa, é um pedido. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho. O que quer dizer reconciliar? Vem do latim também. Reconciliato, de reconciliare. Então tem aí o re, que é o prefixo, né? Mais o conciliar. E o que é conciliar? É conciliar, é trazer para um acordo, é restabelecer as relações entre duas pessoas que por algum motivo haviam se desentendido. E a gente já começa aqui vendo a importância do espiritismo, a doutrina espírita com as reuniões mediúnicas, onde nessas portas fechadas, em que, como você falou, tem o curso que já não tem mais vaga, eu estou sabendo. Ontem eu fiquei muito feliz de saber que as vagas estão esgotadas, porque significa que as pessoas estão interessadas em estudar, se preparar para se transformar num trabalhador. Ir para uma reunião mediúnica exige esse estudo do ESD antes. E quando você vai para uma reunião mediúnica e você participa e vê o espírito manifestando-se, dizendo que está ali porque estava na casa ou estava com a pessoa que buscou o centro, que colocou o nome, que veio tomar o passe, eu estava junto dele para me vingar. E é onde as reuniões têm libertado ambas as partes, o encarnado e o desencarnado, através das orientações. Então nós, enquanto encarnados aqui, podemos enganar o mundo, ludibriar os nossos semelhantes, colocar uma roupa bonita, uma maquiagem, mas jamais nós conseguiremos enganar ou ludibriar ou nos esconder da nossa consciência. Então é no subconsciente. Minha filha formou em psicologia, que agora está usando o inconsciente. Antigamente a gente usava subconsciente, mas é no inconsciente que estão inseridos o quê? Todos os acontecimentos passados e futuros. Então é através dele que nós somos levados a estar exatamente no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas, a fim de atender às nossas necessidades evolutivas. Às vezes a gente vai num lugar, numa reunião, por exemplo, numa confraternização, e se desentende com a pessoa e fala assim depois, ó, vem a culpa. Ah, não, eu não deveria ter ido nessa festa, nesse encontro.
Nós somos levados a estar exatamente no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Na realidade, não é que não deveria ter encontrado a pessoa, deveria ter reagido de forma diferente, né? E ainda nesse inconsciente que estão registrados, gravados, todos os nossos impedimentos, levando a agir quase que automaticamente em direção às provações, às experiências necessárias ao que? Ao nosso crescimento. Então, é como se fosse o nosso cordão umbilical, o nosso inconsciente, que nos liga ao Criador. É através dele, do inconsciente, desse cordão umbilical, que nós acessamos a suprema inteligência, que atua onde? No universo cósmico. E para que isso? Para subtrairmos dali valiosos conhecimentos. Mas como que eu vou subtrair conhecimento agora aqui do cosmos? Através da intuição. Às vezes a gente dorme com um problemão, faz uma prece e no outro dia, encontrei a solução. Então o consciente, que é o aqui, o agora, ele restringe apenas ao presente. Mas o inconsciente, o subconsciente, além de abranger o presente, abrange o passado e o futuro. Na verdade, a gente poderia dizer que é um superconsciente. E nada escapa a esse fiscal implacável. A tudo ele registra. Como que ele registra? Transforma em clichê etéreo. Para quem estiver vindo pela primeira vez, eu vou traduzir. Isso vai se traduzir no nosso campo magnético, ou campo de equilíbrio. O que é clichê etéreo? Antigamente tinha aqueles filminhos, né? Hoje com a inteligência artificial mudou tudo. Mas não tinha um anjinho de um lado e tinha o outro não tão bom do outro lado, né? Falando, e aí, conforme o desenho, ouvia um lado, ouvia um outro. Então vai formando aquele campo ao nosso redor, vai gravando as imagens. E é nesse escaninho maravilhoso da nossa mente que Deus está presente, com o seu amor, mas também com a sua justiça e com a sua misericórdia. Então é através dele que ele tudo sabe a nosso respeito, não tem um só fio de cabelo que ele não saiba a quantidade na nossa cabeça, não há uma folha que caia que Deus não saiba. Então, é através dele que ele sabe tudo. E aí, a gente lembra da prece dele, você falou muito em sentimento, né, em pensamento, em a gente prestar atenção na nossa reforma íntima. É só através da renovação consciente dos nossos sentimentos que nós vamos poder alterar essas gravações que já estão registradas no nosso inconsciente. E, consequentemente, conseguir o que nós queremos, que é alterar o nosso presente. Porque se a gente traz algum débito que está ali registrado e a gente não trabalhar agora, na outra encarnação e no plano espiritual vai nos acompanhar. Então, que a gente trabalhe agora, como você bem disse, na prece. Então, a gente pode alterar o presente imediato e, principalmente, o futuro distante. Acreditar apenas no perdão de Deus sem a reparação, e é aí onde o Espiritismo vai um pouco além, não basta só pedir perdão, é necessário também reparar os nossos erros. Se a gente pensar apenas no perdão de Deus, seria uma forma até infantil de avaliar a divindade, porque o perdão de Deus, ele está presente onde? Em cada oportunidade reencarnatória. Para que a gente reencarna? Para fazer o que ele disse na prece, resumiu a palestra, né? Para quê? Para reavaliar as nossas atitudes, para gozar dessa valiosa oportunidade de recomeçarmos o que impensadamente talvez a gente destruiu lá no passado. E o que caracteriza a ofensa? Ofensa significa o quê? Injúria, agravo, ultraje, afronta, lesão, dano. Às vezes causa até mal físico, fere alguém de suscetibilidade.
Mas do que depende a ofensa? Depende do nosso grau evolutivo. Olha a interpretação da nossa mente, em que faixa evolutiva nós nos encontramos, como coloca aqui Emmanuel em Pensamento e Vida. Ela depende do grau evolutivo de quem? Do ofendido e do ofensor. Por quê? Porque o ser espiritualizado, imaginemos Chico Xavier com aquela multidão para atender, com aquelas tarefas imensas, ficar apegado, porque alguém disse isso, fez isso. O ser evoluído, ele não fica envolvido em picuinha. E a gente tem que considerar a semântica das palavras. Muitos agravos vêm da má compreensão, da má interpretação daquilo que se disse. De repente eu sou gaúcha, né? Eu falo uma coisa, Gazaneu entende outra. Vou falar laranja, eu vou falar bergamota. E ele não vai saber que é poncan. Né? Não, mas às vezes a gente fala laranja e o outro entende banana. Então, considerar-se injuriado também vai depender, muitas vezes, do nosso estado emotivo. Às vezes, da nossa situação financeira, do nosso estresse. Por exemplo, vamos dar um exemplo, uma pessoa está desempregada. Aí você chega e pergunta, e daí? Já conseguiu aquela vaga lá que eu te indiquei? Já foi lá? Já... De repente, ele pode se ofender simplesmente porque a outra pessoa parece estar mandando trabalhar. E aí tem um agravante para nós espíritas que a gente estuda, que é a morte, que não nos livra dos nossos inimigos. Então o espiritismo ele vai explicar o quê? Que eles continuam vivos além túmulo. E o que acontece? Se antes havia uma contenda para ir para cima, porque a sociedade, né, você coloca aí uma barreira, você não vai avançar, às vezes você até quer xingar a pessoa e você segura, mas depois que perde o corpo físico, não tem mais esse impedimento aqui. Então, tem maior facilidade para o ataque. Que tipo de ataque? O ataque mental. É através dessa interferência nos nossos mais secretos pensamentos. Quando a gente vem aqui falar para libertar do medo, o medo gera o quê? Puxa, justamente naquele ponto fraco nosso, que eles vão atuar. Então, atuar nos nossos pensamentos mais secretos. E aí a gente começa a ter dúvidas, e o Espiritismo sempre nos faz questionar, porque é filosofia. Será que perdoar é esquecer? Não. Perdoar independe de esquecer. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos explicar um pouquinho aqui. Nós não somos seres alienados. O nosso cérebro, ele vai registrar essa memória. Vai registrar os fatos que aconteceram. Então, a gente não esquece o fato. Mas então o que é preciso fazer? Eu acho que essa imagem, porque como é difícil traduzir muitas vezes o que a espiritualidade traz em palavras humanas, o que quer dizer isso aqui? Está desintegrando, ó. É preciso esquecer. Mas como esquecer então? Se está registrado. É no sentido de diluir a mágoa, a raiva, o ressentimento, tudo aquilo que é contrário ao perdão superficial ou ilusório, aquele perdão que a gente fala só de boca para fora. Então, esse esquecimento em que a gente consegue realmente tirar esse, vamos dizer, esse lixo, é extremamente benéfico para quem sofreu algum tipo de agressão. Por quê? Porque essa energia, imagina que tipo de energia é essa? Da raiva, do ódio, do desejo de vingança. É uma energia negativa. Então, essa energia gerada, a cada instante que se revive esse fato infeliz, ela aumenta a ferida e se torna uma verdadeira roda viva e acumula novo e desnecessário sofrimento. Vamos dar um exemplo. Recentemente nós fomos lá para a nossa terra, né, para o Rio Grande do Sul, passear, e às vezes a gente encontra familiar ou amigo que não via 20, 30 anos atrás, faz mais de 30 que nós saímos de lá, e você conhecia aquela pessoa que era sorridente, que o olhar brilhava, mas aconteceu algum fato na vida dessa pessoa, uma crise financeira, uma falência, uma dissolução do casamento de anos, e essa pessoa não tem mais o mesmo brilho no olhar. E quando ela vai narrar, ela até chora às vezes, ou fica vermelha, o corpo traz reações, ou seja,
mesmo que isso tenha acontecido com a pessoa 20 anos atrás. Ela traz tudo novamente, sofre tudo novamente. Tanto isso é verdade que a ciência da psicologia diz a todo instante que o esquecimento da mágoa por si só já é uma excelente terapia, porque senão nós estamos engolindo como que um veneno que nos corrói. Então, o que é que propicia sofrimento? É esse apego à ofensa. Eu não devia ter dito isso para mim, logo comigo. Então, ele vai carregando esse peso. E por que é tão difícil perdoar? A diferença está entre quem realmente perdoa e consegue se libertar daquela parte pesada da lembrança. Lembra que o cérebro vai estar registrado, mas a gente não tem que lembrar e sofrer novamente. Por que é difícil perdoar? Porque nós somos seres ainda muito imperfeitos, embora caminhando aí, evoluindo com essa grande oportunidade reencarnatória, carregados de orgulho, de egoísmo, e dificulta o relacionamento entre as pessoas. A gente tem grande dificuldade de se colocar no lugar do outro. Por exemplo, a pessoa fala uma coisa, você diz bom dia, ela diz não sei porquê, para mim não está um bom dia. De repente, sei lá, está cuidando de alguém acamado, recebeu uma notícia também de uma biópsia, de um exame médico. Então, nós ainda temos dificuldades imensas de nos comunicar de forma clara, expressando os nossos sentimentos, as nossas ideias, os nossos pensamentos. Quantas vezes nós ofendemos ou somos ofendidos pela má expressão e não nos fazermos entendidos. E como a gente traz ainda essa imperfeição, de sermos imperfeitos em alguns pontos, nós percebemos no outro, aí entra, né, o argueiro e a trave. É mais fácil ver no outro o argueiro do que a trave no nosso olho. Então a gente passa a julgar, ter preconceitos com exigência que às vezes a gente não tem para conosco. Então nós vivemos durante várias existências, várias e várias reencarnações, muitas vezes trazendo a crença de que o perdão é coisa para gente fraca, que é coisa de covarde. Por quê? Porque lá na ancestralidade, quando nós estávamos lá, a gente entendia que a gente tinha que se vingar quando se julgasse ofendido. Então nós ainda nos melindramos facilmente por pequenas coisas, com as pessoas que nós convivemos e até com aquelas que nós amamos. Certa feita eu estava num salão, estava fazendo a unha, enfim, não importa. E a moça comentando estava atendendo ela, que fazia um ano que ela não via o netinho, por um mal entendido que aconteceu, porque vinha o familiar de fora, e aí ela foi preparar uma refeição, só que a nora também tinha preparado um lanche, as duas não se comunicaram. A pessoa chegou lá, não vou tomar o lanche, porque a fulana lá preparando o almoço, o jantar, enfim, a refeição. E ela achou que foi de propósito, ó, dedução. E aí, já viu, não perdoou e disso aí gerou afastamento até da criança, dos avós. Então, por que isso acontece? Porque nós estamos aqui no presente tentando desenvolver em nós virtudes que nos foram exemplificadas por Jesus. Nós estamos sim nos esforçando para vivenciar o bem, mas nós estamos ainda distante dessa conquista. A gente se irrita tão facilmente com aqueles que às vezes é voluntário, né, que dá uma alfinetadinha, mas às vezes não. Às vezes aqueles que involuntariamente apontam os nossos erros, nossos enganos. Então o que a gente gostaria? Que todos nos julgassem pelas boas intenções. Talvez essa sogra pensasse assim, por que a nora não pensou nas vezes que eu cuidei do filho, né? Que eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então a gente gostaria que as pessoas vissem o nosso lado somente bom e não as nossas atitudes equivocadas. Mas nós também, muitas vezes, em relação aos outros, nós não nos esforçamos para ver este outro lado, o lado bom. E por que nós devemos perdoar? Primeiro fato constata-se na constatação, ficou redundante, né? No fato de que todos nós ainda somos imperfeitos.
Perdoar para facilitar a convivência. Imagina você ficar assim com o colega de trabalho e todo dia ter que ver aquele colega. Eu atendi uma pessoa uma vez no atendimento fraterno, que ela falava assim, que ela gostava do serviço, tudo, mas quando ela chegava lá e via o chefe, o estômago parece que virava e acabou desenvolvendo uma gastrite. Então, o que a gente deseja? O que mais a gente quer? Ser feliz, viver num trabalho harmonioso, chegar em casa, ter paz, ter harmonia, ter prazer, ter satisfação. Então, o perdão recíproco e fraterno, ele compreende os erros dos outros, por isso que está envolvido com a indulgência, e é capaz de transformar qualquer ambiente conturbado num ambiente prazeroso. Então nós vivemos num mundo de quê? De ondas, de energia, tudo é energia, essa mesa, energia condensada. Então, essas vibrações, mais ou menos como essa fotinha aqui, né, elas se interpenetram, elas cruzam, se atraem, se repelem conforme a semelhança, conforme a diferença. Agora, todo sentimento negativo, do ódio, da falta de perdão, tem que tipo de vibração? Pesada, densa, ficar preso, vai atrair que tipo de entidade de vibração? Semelhante. Então, de encarnado. Por que eu só atraio pessoa complicada? Ou de desencarnado. Então, é em nosso próprio benefício que a gente precisa cultivar os sentimentos nobres que você falou na prece, para irradiá-los. Por que todo mundo gostava de chegar perto do Paizinho Hugo aqui em Cambé, ou do Chico Xavier? Irradiação boa. Então, a mágoa, o rancor, a raiva, o desejo de vingança, tudo que nos impede de perdoar, nos priva a nós de atrair essas boas energias, essas agradáveis energias. Perdoar é esquecer, já falamos um pouquinho, né? Quando alguém nos magoa, nos ofende, nos agride, o perdão, mais um motivo para a gente perdoar. O perdão é a nossa proteção contra essas energias negativas. O outro desferiu a palavra, mas eu estou blindado. Então nós devemos perdoar sempre, mesmo que seja só da nossa parte, porque isso corta, desfaz esse sentimento de animosidade. E no decorrer do tempo, nessa convivência, nessa ou em outra existência, através desses laços, desses reencontros, desses laços que nos entrelaçam, o perdão terá sido a chave que abriu as portas do coração à amizade, ao relacionamento afetuoso. Quer ver? Ah, não tem jeito, esses dois, né, o algoz de vida passada, existência passada, a vida é uma só. Vamos lá, vem aquele netinho, coisa mais linda. Quem não ama quando olha aquela criança? Transformando adversários em amigos. Então, quem necessita do perdão? Todos nós, todos somos espíritos imperfeitos. Então, ainda demonstramos essa complexidade aí de sentimentos, de emoções contraditórias que se agitam aonde? Dentro de nós. E é isso que nos leva, às vezes, perturba a nossa mente, né? A erros, a enganos. Então, nós precisamos conseguir a consciência da necessidade desse amparo mútuo e o perdão no dia a dia, que vai oferecer a quem perdoa e quem é perdoado a oportunidade de refletir quem é, por que está aqui, por que encontrei fulano, para onde eu vou. Então, o perdão no dia a dia vai nos levar à humildade de reconhecer que somos todos igual, uns um pouquinho mais para frente, outros, mas na média, todos no mesmo barco, né? Mas com a oportunidade de desenvolver o nosso potencial, com as mesmas dificuldades de aprendizado. Por que então ser tão duro, tão exigente, tão rigoroso com os outros? E quando é a gente se desculpa, né? Indulgente só para conosco. Então, como aprender a perdoar? Perdoar é desculpar, é não valorizar a ofensa. Na minha terra fala não entorna o caldo, né? Não engrossa o caldo. Minimizar, é esquecer o mal recebido, é não olhar o ofensor como um inimigo, mas uma pessoa
com dificuldades pessoais, lembrar que Jesus disse na cruz: Pai, perdoa-os, que não sabem o que fazem. Se alguém nos ofende, às vezes é por ignorância. Ignorância significa não aprendeu ainda aquela lição do respeito, por exemplo. Sendo assim, haveremos de aceitar as pessoas como elas são, cheias de virtudes, mas também com defeitos. Não há ainda perfeição neste mundo, só Jesus era perfeito. Então a gente tem que sair da ilusão que o outro tem que ser perfeito, principalmente para quando age conosco, né? Não fala isso, não diz isso, não faz aquilo. Mas aí a gente fala: não, mas eu me desiludi com ele. Por quê? Convivemos durante vários anos, tudo bonitinho. Aí aconteceu um fato, pronto, já não presta mais, né? E isso que a gente não pode gerar expectativa de que vai ser perfeito o tempo todo. Algum momento vai mostrar um defeito e a gente não pode se desiludir. Mas muitos dizem que não conseguem porque estão magoados. Então o problema não está no outro, porque é previsível que por mais que essa pessoa fosse virtuosa, com caráter bom, em algum momento pisaria na bola, né? Então o erro está em nós, de não aceitarmos as pessoas como elas são. Será que nós estamos aceitando as pessoas como elas são? Isso é uma luta, e é uma luta interna, muitas vezes invisível àqueles que estão ao nosso lado. Difícil, principalmente para nós que somos dominados pelo orgulho. Perdoar é uma atitude, é o reconhecimento da própria luz que está onde? Dentro do nosso coração. Nós somos seres lucinógenos. E o desejo que o próximo também encontre a sua natureza, né? Por isso que a gente fala nas preces que ele encontre a sua luz, um caminho de luz. As razões lógicas para o exercício do perdão. Então, na hora da ofensa, vamos para a prática, né? O que a gente tem que se lembrar? Primeiro, a reação é um direito que não pertence ao homem, mas só à lei de Deus. Se desejarmos justiça, justiça com as próprias mãos, a reação da lei é muito mais poderosa do que a nossa, isso que a gente tem que pensar. Com nossas reações humanas, nós não vamos afastar, não vamos apagar o que aconteceu, não vamos eliminar a causa e ainda, como mostra aqui, voltará para nós. Então eu lembro de um atendimento também que eu fiz, fraterno, em que a mãe tinha perdido a única filha num acidente e a neta, né, tinha bebê. E ela disse que o desejo dela era fazer justiça com as próprias mãos, que ela chegou a pegar o carro e que ela ia jogar contra aquele que causou o acidente, que era o genro. Só que o que aconteceu? Ela viu no dia que ela foi fazer isso, a mãe dele estava do lado e ela, graças à espiritualidade ao anjo guardião, não cometeu esse equívoco, porque aí ela passaria também a ser devedora da lei. Então o que é o correto? Renunciar à vingança, perdoar a ofensa, esquecer de pedir justiça, porque ela acabará acontecendo, porque faz parte da lei, e nós ficaremos livres de qualquer dívida. Então lembremos aqui, ó, Chico Xavier, Deus usa o tempo e não a violência. Uma das fontes de autoagressão que às vezes a gente também não se perdoa e se cobra muito, é que a gente vem principalmente para a doutrina espírita, vem para o estudo, vem para as palestras, né? E de repente a gente quer amanhã já ser perfeito. É uma perfeição absoluta? Não, é uma perfeição relativa, né? Perfeito só nosso Pai. Mas como se nós devêssemos ser deuses de uma hora para outra, exigindo uma perfeição que nós não vamos conseguir assim, a toque de caixa. E aí a gente começa às vezes a ter uma hostilidade contra nós mesmos, exigindo habilidades que a gente não possui. E aí a gente começa a lutar conosco mesmo, nos condenando, aí vai entrar a punição, vai entrar a culpa. No entanto, nessa luta interior, há algo positivo. A gente reconhece a limitação, aqui eu tenho que melhorar, a gente levanta, não vai ficar pegado a culpa, trancado num quartinho que vai levar à depressão,
Nós vamos levantar e vamos nos dispor a caminhar com confiança, progredindo, corrigindo as próprias atitudes à medida das nossas forças. E aí entra a fé, apoiados na fé. E aí nós vamos estar concedendo perdão para os outros e concedendo a nós mesmos. Então o sentimento de culpa, ele é altamente prejudicial. Inconscientemente a gente passa a punir durante a nossa vida e vai gerando distúrbios do comportamento, como eu disse, isolamento, depressão, tristeza crônica, falta de cuidado com a saúde, às vezes até com a aparência, desinteresse pela vida, suscitando até pensamentos de fuga, como se fosse possível fugir. E aí a gente vai gerando em nós mesmos aí algumas doenças, como o câncer, que está muito ligado à mágoa. Então, a gente vai manifestar isso durante a existência física. A gente tem que se libertar desse peso quanto antes. Não ter sentimento de culpa não significa que não devemos ter consciência das dificuldades, das limitações. Porque a consciência é o primeiro ponto, né? Por isso que a gente pede perdão, quando pede perdão a Deus e as religiões param aí, é o primeiro ponto. É o passo que a gente reconhece, puxa vida, pisei na bola. Mas aí vem os passos seguintes que o Espiritismo explica, a reparação, a renovação. A gente não pode parar, esterilizar a nossa capacidade como se a gente agora, isso aí foi a pior coisa do mundo e não vou continuar. A autopunição fragiliza o espírito e abre caminho para a ação do obsessor, do irmãozinho infeliz. Já o auto-perdão e a compreensão permite que o espírito reúna forças, abre o caminho para o auxílio externo. Deus nos perdoa sempre, nós é que não aprendemos a nos perdoar. Então, quando nós reencarnamos, nós trazemos essas marcas das reencarnações anteriores, que estão fortemente gravadas no nosso subconsciente, inconsciente. E vem certo momento da vida como? Com um profundo sentimento de culpa, pelos erros cometidos lá atrás. E às vezes a pessoa vem no atendimento fraterno, procura fluidoterapia, né? E fala assim, eu não sei o que eu tenho. Não aconteceu nenhum fato. Não aconteceu nessa. Então, Deus não condena. Nós somos o nosso próprio juiz e carrasco. Mas à medida que nós vamos reencarnando, nós vamos aprimorando o nosso senso de justiça e vamos nos tornando mais exigentes quanto ao cumprimento da lei, não no outro, mas em nós mesmos. E aí nós vamos passar a usar a caridade e o amor que cobre a multidão dos pecados. Às vezes num atendimento fraterno, falando bastante nisso hoje, que as pessoas buscam mesmo a casa, a pessoa fala, mas eu cometi um erro terrível, né? Eu abortei. E aí, o que o atendente vai dizer? Naturalmente, uma infração à lei de Deus. Mas a casa tem curso de gestante, venha, traga um enxoval, converse com o pessoal, como você pode ajudar. Tem lá a comunidade Igrejinha de Jesus lá no São Jorge, enfim, dar um direcionamento, não ficar preso à culpa. Mas às vezes o nosso consciente não registra esse processo de autopunição. Por isso que a pessoa diz, eu não sei o que está acontecendo. Mas nós podemos trabalhar aqui e agora, desde já. Como? Fazendo um trabalho consciente para libertar desse processo altamente negativo. Então vamos ver como. Deus não quer os filhos paralisados, né? Improdutivos. Então a gente dorme. Olha a importância de fazer uma prece ao dormir. Quem dorme? O corpo físico. A alma se desprende, tem esse cordão, então ninguém vai entrar no lugar, não fiquem preocupados, e a gente vai pedir para conversar com o mentor, o anjo da guarda, pedir para vir na casa espírita. E aí, durante o período de vigília, ele vai falar, você está assim porque aconteceu isso, aí você acorda. Você acorda com aquele desejo enorme de exercitar o auto-perdão. Então, o auto-perdão, enquanto estamos aqui atuando, vai se refletir quando a gente volta para o estado consciente. E aí a gente vai amenizar o rigor da nossa autocondenação. Olha a importância do sono. Perdoar nos resulta no amor a nós mesmos, é pré-requisito
para alcançar aquilo que a gente quer, a plenitude do bem viver. Perdoar é não se importar com o que nós fomos, porque a renovação é incessante, é no presente. O que importa, a oportunidade que eu tenho hoje, é o que eu sou hoje, é a determinação que eu estou hoje aqui no Meimei buscando o que é meu progresso espiritual. Então, perdoar é conviver com a mais nítida realidade, não se distraindo com as ilusões de que os outros têm que ser perfeitos, são fantasias, né? Perdoar é compreender que aqueles que nos cercam são reflexos de nós mesmos, são criações que nós vamos materializando com as nossas crenças e convicções íntimas. Portanto, o auto-perdão é o reconhecimento, sim, do erro cometido, mas também essa disposição de levantar, de corrigir e de seguir adiante, cumprindo a nossa programação segundo a vontade do Pai. Então, a gente exercita o auto-perdão, mas aí também temos que dar a mesma oportunidade ao outro, senão de nada adianta. Então, toda terapêutica espírita, palestra, como falamos do atendimento fraterno, fluidoterapia, o nome na reunião mediúnica, a gente tem que fazer a nossa parte. Meditação, oração, evangelho no lar, irradiação. Quem não perdoa, carrega consigo, e a gente vai desencarnar, não sei se vai ser hoje à noite, amanhã, mês que vem, ano que vem, daqui 10 anos, 20 anos. O que a gente vai carregar para o mundo extracorpóreo? Imagina a gente desencarnar no ápice de uma briga. Sombra, remorso. Então, apesar que não é fácil, a nossa resistência ainda ao perdão é que dificulta, o problema é que nós ficamos ressentidos. Nós temos que exercitar, a gente vai se magoar sim, mas a gente vai ter que trabalhar isso para não carregar para o outro plano. Por que então do perdão? Porque os benefícios são enormes. Reduz a ansiedade, o Brasil já estava bem acima no topo antes da pandemia, agora passou ao primeiro lugar, em número de ansiedade, depressão, hostilidade, ou seja, tudo traumatizado aqui pelo ódio. Aquele que perdoa, ele transpõe os pórticos da imortalidade, quando chega lá no plano espiritual, com o quê? Com paz na consciência, com luz no espírito e com consolo no coração. Portanto, meus irmãos, perdoar é amar a vida, é amar a si mesmo, é amar ao próximo, porque a nossa origem é simplesmente o amor. Nós vamos agora... A gente nem pode dizer que finaliza porque o assunto é vasto, mas vamos encerrar, dado ao tempo, com um poema enviado por Maria Dolores a Chico Xavier. Sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas cego no além errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica ele, agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar de Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei podê-lo fazer um rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo de aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu:
Meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena, a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas só nem desamparado. Judas interrompeu aos gritos: mãe, não venhais aqui falar de mãe. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem quais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver, ao pé da pobre mãe que forjara meu ser. Ela me viu, provavelmente médium, né? Me viu chorando. Escutou os meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou meus conjuros, chamou-me monstro por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal, intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para essa zona infernal da onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me falais de mães, não me falais de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim a dama disse docemente: por mais que recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te, e quero ver-te de novo à vida. Maravilhosamente revestida de paz, de luz, de fé e de elevação, virás comigo à terra. Perderás pouco a pouco o ânimo violento. Terás o coração, as águas do bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo. Dar-te-ei outra mãe. Pense e descansa. E Judas, nesse instante, como que olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de um pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor, sois divina mulher, irradiando amor, um anjo celestial de quem presinto a luz. No entanto, ela, fita, frente a frente, respondeu: meu filho, eu sou Maria, a mãe de Jesus, do livro Momentos de Ouro. Muito obrigada pela atenção.